Meu nome é Bianca, eu sou nutricionista, me formei em 2016 pela Uninove. Em 2017 e 2018 eu fiz residência multiprofissional em atenção básica com ênfase em saúde da família, também pela Uninove. Atualmente eu tenho meu consultório particular e esporadicamente eu dou preceptoria para os alunos do último ano do curso de nutrição também da Uninove. Então, o meu último estágio foi no Hospital Regional de Guarulhos e no mesmo semestre eu fiquei também no Vila Penteado. Certo? Certo. Legal. Agora eu falo posso falar? Pode falar do seu processo até a residência, a escolha, como estudou. Bom, meu pai trabalhava em bar, a minha mãe era recepcionista de um vereador famoso aí em São Paulo. Então, eles sempre trabalhavam muito. Eles trabalhavam de domingo a domingo com horário para entrar, sem horário para sair. E desde pequena, eu sempre ouço que eu tinha que estudar para ser alguém na minha vida. Hoje eu já não concordo mais com essa frase, mas eu aposto que vocês já devem ter escutado algumas vezes, né? Você tem que estudar para ser alguém na vida e tal. Então, eu sempre quis fazer faculdade, sempre quis estudar. Quando eu cheguei na faculdade, eu me dei conta que somente a graduação já não era mais o necessário. Igual na época dos meus pais, dos nossos pais, no caso, né? Você fazia uma graduação e estava tudo ok, não precisava de mais. Nós não, parece que quanto mais você estuda, mais especialização você tem, mais você precisa, né? Nunca é o suficiente. Então, na faculdade eu adquiri essa consciência. E no finalzinho, eu já comecei a me perguntar o que eu quero fazer, porque eu sempre gostei de tudo, eu queria ir para todas as áreas. Então, eu ia fazer pós de materno, eu ia fazer pós de esporte, eu ia fazer pós de clínica, e não sabia, né, ao certo. Quando eu cheguei no último ano, mentira, não foi no último ano, foi no sexto semestre, quinto, sexto semestre, começou a residência na Uninove, foi o primeiro ano da residência. E aí eu nunca ouvi falar em residência para nutricionista. Para mim, quem fazia residência era médico, né, no Grey's Anatomy. E aí eu fui estudar, ver o que era residência, e aí eu falei, nossa, que legal, eu vou poder trabalhar e eu vou poder estudar ao mesmo tempo. Porque eu também tinha consciência de que não adiantava só ter pós-graduação, tinha que ter experiência. O mercado de trabalho, ele exige várias coisas de você, e de nada adianta se você não tem experiência, tem que ter experiência de 6 meses, 3 meses, enfim. Então eu falei, bom, vou fazer residência. Só que sabe quando você decide, mas você não toma a iniciativa? Aí passou os semestres, concluí a faculdade e aí fiquei pensando o que eu ia fazer. Quando chegou minha turma é de meio de semestre, né? Então eu me formei na metade de 2016 e as provas da residência, elas costumam acontecer ali no finalzinho do ano, final de novembro, dezembro, estourando começo de janeiro. E aí eu me dei conta em agosto, quando eu estava fazendo o meu discurso porque eu era oradora da minha turma, então eu ia ter lá a colação de grau, tinha que fazer o meu discurso, aí que eu me dei conta e fui pesquisar onde tinha, quais lugares já estavam abertos, e aí escolhi uma faculdade em Minas, era a Faculdade Federal do Triângulo Mineiro, o FTM, isso mesmo. E eu escolhi, eu fui naquele site residenciamultiprofissional.com.br, joguei mais ou menos o que eu queria. Não, aí você colocava a localidade e o curso, né? Aí eu coloquei no Brasil todo nutrição. Aí vi tudo que estava aberto, e aí fui ver as vagas, né? E aí tudo era uma vaga, 2 vagas. Eu falei, gente, eu não vou pagar, porque eu sou o Július, né? Do Todo Mundo Odeia o Cris. Eu falei, eu não vou pagar se eu não vou passar. E aí, a de Minas tinham 6 vagas. Eu falei, é isso.
eu vou estudar de noite, porque a prova já era em novembro, era um feriado até, inclusive, acho que era lá para o dia 20 de novembro a prova. Falei, eu vou estudar de noite e eu só vou pagar a inscrição da minha prova se eu pegar as provas anteriores e gabaritar não, né? Conseguir acertar pelo menos 80% das questões. E assim eu fiz, não sei como também, consegui as provas antigas da faculdade, e aí, pelas questões, eu jogava no YouTube, porque na época, eu falei, não sei se vocês estavam desde o começo da live, o Instagram não era igual é hoje, né? Você consegue estudar várias coisas no Instagram. O Instagram você só tirava foto e dava like, acho que não tinha nem story na época. E eu não sabia por onde começar a estudar, se eu conseguia estudar pela biblioteca, enfim. A maneira mais fácil para mim era assistindo aula, então eu joguei no YouTube. Eu falei, será que tem no YouTube? Graças a Deus tinha. Então eu jogava lá a matéria e com o final, residência multiprofissional, e aí tinham as aulas dos professores e eu ia estudando. E eu aprendi que eu tinha que estudar pela banca, eu nem sei se hoje em dia é mais assim. Então, eu fui atrás das provas antigas e provas da mesma banca para outras universidades. E fui estudando do jeito que dava. Na época, eu trabalhava 10 horas por dia. Então, eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde. Quando eu baixei um aplicativo no meu celular, que ele tirava o vídeo direto do YouTube. Não sei nem se é legal isso daí. E aí... eu acordava, já colocava vídeo, eu colocava fone de ouvido para não acordar o pessoal da minha casa, né? Colocava o fone de ouvido, escovava o dente, me maquiava, colocava a roupa e saía para o trabalho tudo ouvindo. De manhã eu tirava 15 minutos para tomar café e aí ouvia de novo. No horário do almoço, 1 horinha, aí eu estudava mesmo. Aí eu pegava livro, eu pegava caderno, assistia a aula olhando e anotando. E na hora de ir embora, eu ficava mais 1, 2 horinhas ali na praça de alimentação estudando de novo. E depois ia para casa ouvindo, tomava banho ouvindo, fazia tudo ouvindo. E eu brinco que eu ia absorver o conteúdo nem que se fosse por osmose. Então, não necessariamente quando eu estava me arrumando ou no caminho do trabalho, eu estava prestando atenção no conteúdo, mas o meu subconsciente estava ouvindo. Então, de alguma maneira, eu ia absorver aquilo ali. E chegava no final de semana e feriado, eu lembro que tiveram alguns feriados prolongados naquela época. Eu não saía, eu não viajava, eu ia dormir super cedo, porque eu acordava cedo, pegava meu material e ia para o Centro Cultural da Vergueiro. Eu tenho muito problema para me concentrar, eu preciso de silêncio. E no Centro Cultural é muito silêncio. Se você espirra, o pessoal já briga com você. Então lá era muito bom, porque eu conseguia me concentrar de verdade. E lá eu não estudava mais, eu tentava fazer as provas. Então eu ficava refazendo prova até eu conseguir aqueles 80% que eu falei para vocês. Eu consegui na risca, foi bem perto. E aí eu falei, bom, então eu vou prestar. Fui na rodoviária, comprei passagem, eu fui de ônibus, eu acho que eu demorei 7 ou 8 horas para chegar. Aí fui para um hotel, fui com 3 amigas. Fui pro hotel, antes disso eu paguei a inscrição, né? Aí eu vou contar a história porque pode ser que vocês pequem nisso. Cheguei lá, eu não sabia ir para a faculdade, foi em Uberlândia, nunca fui para Uberlândia. E não tinha Uber, eu acho que em Minas ainda, só tinha Uber em São Paulo. E eu tive que depender de táxi. Aí pronto. Aí pedi pro moço, o recepcionista do hotel, falei, a gente precisa fazer uma prova e tal. Aí ele falou, olha, só tem uma companhia de táxi aqui, eu vou te passar o telefone. E aí começou a falcatrua, né? Porque eles não queriam ligar o taxímetro, eles queriam me cobrar um valor fixo para me levar até a prova. Então eu gastei muito dinheiro para ir para voltar. Não tinha como ir a pé, passava por uma estrada, enfim. Chegou na prova, eu sentei, pensa, gente, eu fiz Uninove, cheguei numa universidade federal.
Aí sentei e vi que todo mundo se conhecia. Oi, fulana! Aí dava beijo, dava abraço. Eu falei, ai, meu Deus, esse pessoal é dessa faculdade. Eu não vou passar. Chegou a professora para dar prova. Oi, professora, não sei o quê. Eu falei, vixe, ferrou. Mas eu não vou me apegar nisso, eu estudei, a mesma capacidade de passar que eu tenho, eles também têm. E aí, a prova estava muito fácil, eu terminei a prova em 1 hora. Só que eu fui muito cabeçuda. Eu falei, o ego falou muito alto naquela hora. Eu falei, eu tenho certeza que eu passei e eu não vou sair daqui enquanto eu não levar a minha prova para casa. Só que para levar a prova para casa, eu tinha que ficar 3 horas na sala de aula. Pensa você 3 horas numa sala de aula sem poder ler um livro, sem poder mexer no celular e sem poder conversar. O que você vai fazer? Você vai reler a prova. Eu reli aquela prova umas 5, 6 vezes, e cada vez que eu relia, eu ficava na dúvida. Ai, meu Deus, eu acho que essa tá errada. Porque, assim, aquela banca, ela sempre colocava 4 alternativas. 2 não tinham nada a ver com o que perguntava. E as 2 outras eram muito parecidas. Então, eles faziam muita pegadinha. Nessa, eu comecei a ficar na dúvida. Troquei as minhas respostas. E aí eu falei, eu vou colocar... Na prova que eu levei, eu coloquei no xizinho onde eu tinha apagado para quando eu chegasse em casa, eu ver o que aconteceu, né? Gente, cheguei em São Paulo, eu quase morri de depressão. Porque eu não atingi... Acho que para passar para a segunda fase, eu tinha que acertar 75% da prova. Eu não cheguei em 40%. E todas as respostas que eu apaguei estavam certas. Porque eu queria levar a prova para minha casa, eu não confio, sei lá o que passou na minha cabeça. E aí nessa de reler, me ferrei. Então assim, se vocês responderam e vocês têm certeza do que vocês responderam, não lê de novo, porque você vai ficar na dúvida, ainda mais se a banca fizer pegadinha. E aí, não passei para a segunda fase, eram só 2 fases, né, nessa faculdade, a segunda fase era análise de currículo. Enfim, não passei da primeira, fiquei super triste e super desanimada. E aí na Uninove, a prova da Uninove ia ser em janeiro. E meu chefe começou a me encher o saco. Faz, porque você vai passar, eu tenho certeza. Só que eu tava com tanta raiva que eu falei, eu nunca mais vou tentar, porque eu gastei um dinheirão na época. Dinheiro que eu nem tinha, passei no cartão de crédito. Eu falei, eu não vou tentar. Só sei que ele infernizou tanto a minha vida que eu fiquei com vergonha de falar para ele que eu não fiz a minha inscrição. E aí me inscrevi. Isso aconteceu no final de novembro, então eu tinha teoricamente dezembro e janeiro inteiro para estudar, porque a prova da Uninove ela é sempre perto do feriado de 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Acho que foi o dia 24 ou o dia 26. Então, tinha muito tempo para estudar. Só que eu tava com tanta raiva que eu não queria. Enfim. Aí foi naquela, né? De estudar por osmose, refazer prova. O ruim da Uninove, que a Uninove, ela não libera as provas anteriores. No edital dela, ela só fala assim, temas relacionados à área de atuação. Saúde pública relacionada à área de atuação, uma coisa assim. Então, eu já estava estudando saúde pública, eu já sabia mais ou menos o que era, e fui fazer a prova da Uninove. Na Uninove, são 3 etapas. A primeira etapa é a prova, e aí passam os 10... Não sei se ainda é assim, tá, gente? Eu fiz em 2017 essa prova. Passam os 10 primeiros na primeira fase, independente se deu empate ou não. Eu lembro que na minha época, na psicologia, passaram 10 pessoas em 10º lugar. Então, na segunda fase, tinha um monte de psicólogo. E aí, na Uninove, eu passei em 4º lugar na primeira prova. Eu passei até empatada, acho que com outras 2 nutricionistas. A segunda prova era uma entrevista. Então, na entrevista, tinha uma psicóloga e uma nutricionista. A nutricionista era a professora Vivian, mas eu nunca tive aula com ela. Mas ela, enfim. Chegou lá... fui bonitinha, né, levei meu currículo. Hoje eu já sei que você precisa levar o seu TCC, na minha época não precisava, e aí você tem que falar, né, explicar o seu TCC, enfim.
E aí ela me falou assim, era uma residência multiprofissional e tinham 6 profissões. E a professora de psicologia falou assim, estudos apontam que sempre em uma equipe multidisciplinar tem uma profissão que lidera as outras, mesmo que seja inconscientemente. Na sua percepção, qual é a profissão que tem que liderar o grupo? E aí eu pensei, bom, das profissões que tinham, acho que o psicólogo tem que liderar, né? Afinal, o psicólogo estudou isso durante 5 anos. Quando eu respondi, a professora de nutrição falou assim, você está respondendo isso para puxar o saco dela, que ela é psicóloga? Eu falei, meu Deus, errei tudo. Me ferrei. Aí eu falei, não, professora, não, é porque eu acho, e comecei a explicar e me embananei inteira, enfim. E aí, falei, já era, gente, eu não consegui, a professora achou que eu puxei o saco da psicóloga, né, nem vou passar. E aí, nessa segunda fase, só passavam 4 pessoas, e eu passei em último lugar. Falei, putz, quase não passo. Aí, foram os 4 para a terceira e última fase. Era dinâmica em grupo. Então, eles separaram todo mundo em 6 grupos. E em cada grupo tinha uma profissão. Então, tinha um psicólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um farmacêutico, um nutricionista. E aí, eles deram uma atividade pra gente, que hoje eu já sei que é uma atividade do Einstein, que você precisa, aí eles vão dando pistas, e aí você tem que descobrir a cor da casa, de cada nacionalidade, de cada bebida, de cada animal, enfim, você tem que ficar achando onde é o lugar de cada um. E aí, eu já sabia que eles queriam ver quem se desempenhava melhor, né, quem conseguia dar opinião, quem não conseguia, e o meu grupo, ninguém me deixava falar. Quem estava liderando o grupo era uma psicóloga e um enfermeiro. Depois eles até viraram residentes mesmo. E o grupo inteiro ia no que eles falavam. Só que eu discordava. E eu ficava, não, gente, não é isso. Mas sabe quando você fala e ninguém te ouve? Eu falei, eu preciso me sobressair. Alguém precisa ver que eu tenho voz ativa, porque senão eu não vou conseguir essa vaga. E nessa, tinham muitos alunos, né, muitos residentes, mas tinha muito professor. E os professores, eles ficavam andando a sala inteira, olhando o que vocês estavam fazendo. Hoje eu já sei que eles fizeram de propósito, depois eles contaram dando muita risada que eles fizeram de propósito para deixar a gente em situação de estresse, para ver como que a gente ia lidar. Então eles passavam com a caneta, sabe aquela caneta que você fica fazendo clec-clec? Aí eles passavam assim no nosso ouvido, eles olhavam assim, e saíam. Tinha não sei se vocês conhecem o professor Arilton, ele olhava assim e falava assim, tudo errado. Posso falar um negócio pra vocês? Apaga e faz de novo. E a gente ia lá e apagava tudo e tentava fazer, e mesmo assim ninguém me ouvia. O que eu fiz? Eu fui com o meu estojo, eu sempre gostei de caneta colorida. Aí eu comecei a fazer sozinha, e assim, aí as dicas eram mais ou menos assim, o alemão mora na casa amarela, aí tudo que era referente à casa amarela, eu colocava marca-texto azul, então, o gato mora com o alemão, aí eu já ia ticando com azul, então eu ia cruzando as informações com as cores, e eu vi que eles ficavam, eles passavam fazendo, vem que ver. Aí outra professora ia lá olhar, ai, que bom, então acho que é isso, né? E no fim, só para vocês terem noção, quando eu falei para vocês, né, que quando eu fui lá para Minas, tinha muita gente da faculdade, na última fase, a menina que passou em primeiro lugar em todas as fases era a USP, a segunda era São Camilo, e ela também sempre passou em segundo lugar. E elas reprovaram. Quem passou foi eu e outro aluno que também era Uninove. Então, não se diminuam quando vocês encontram estudantes de USP, São Camilo, Mackenzie. Quem faz a faculdade é o aluno. Você não sabe se o cara fez USP, mas ele vivia na balada, se ele vivia no bar.
ou se ele é tão bom aluno quanto você. Então, assim, um aprendizado que eu levei para minha vida. E a partir da Uninove, eu adquiri a consciência de que eu só preciso de uma vaga, eu não preciso de 6. Então, eu poderia ter prestado em São Paulo lugares que tinham apenas uma única vaga. Tudo bem que eu não me preparei, assim, para tentar, sei lá, Unifesp, enfim. Mas se eu tivesse estudado pelo menos mais um aninho, provavelmente eu teria conseguido, porque eu só preciso de uma vaga, eu não preciso de 6. Que legal, Bi, essa história é incrível. Eu não conhecia, não. Só vi o pós, né? Que você foi aprovada. Agora, esse processo é muito legal. Nossa, é muito legal saber os detalhes e fiquei muito surpresa com essa segunda ou terceira etapa, enfim, que é o conhecido jogo de lógica, né? Eu sei que tem até aquelas revistinhas que vendem, tipo, de coquetel, que tem vários. E é um negócio que você fica dias pensando no Eu não seria aprovada. Eu sou péssima nisso. Com certeza eu não seria aprovada. Mas não é que era... Acho que eles nem fizeram essa atividade porque é difícil. Mas para atrapalhar a gente mesmo e fazer brigar o grupo, ver como que a gente ia agir em situação de estresse, sabe? Sim, para ver qual que era o raciocínio lógico, qual era a postura de cada um. Ouvido, e olhava e falava, tá errado, faz de novo. Nossa, muito bom, muito legal, Bi. E como que foi, assim, se você puder contar um pouquinho, Bi, como era a sua rotina na residência? O que você fazia na residência? Minha rotina era muito louca. Porque, assim, na Uninove, vocês sabem que não existe só um campus, né? Aí tem campus que tem ambulatório. É a Vergueiro, o Memorial e a Vila Maria. E eu tinha que me deslocar nos 3 lugares. Às vezes 2 no mesmo dia, os 3 no mesmo dia. E como eu fiz saúde pública, como eu fiz atenção básica, o ideal é que eu atendesse as pessoas da região. Só que, assim, Vergueiro é o que a gente chama de população flutuante. É mais centro de São Paulo. Memorial também é população flutuante, é centro de São Paulo, então as pessoas não moram ali. As pessoas, elas saem da casa delas, vão trabalhar ou estudar e vão embora. Então, elas não pertencem ao território. Quando eu estava na Vergueiro e no Memorial, eu tinha que caçar coisa. Então, eu tinha que ficar procurando instituição. Basicamente isso. Eu tinha que ficar procurando instituição. Então, eu vou tentar lembrar. Na Vergueiro, eu tinha já os horários pré-estabelecidos, então faz de conta. Segunda-feira de manhã era Vergueiro, quinta tarde era Vergueiro, sexta-feira de manhã era Vergueiro. Então, já tinham os projetos dos residentes anteriores e eu tinha que dar continuidade. Então, eles dividiram cada profissional em um projeto. E eu, como R1, que eu era residente do primeiro ano, eu tinha que obedecer o R2, né? O R2 é quem que ia me ambientar. Então, ele era o responsável pelo projeto. Então, tinha um projeto que era no Caritas. O Caritas é uma ONG, ou é uma igreja, que fica bem no centro de São Paulo, fica na Sé, que é só para estrangeiro. E não só estrangeiro, é estrangeiro refugiado. Então, é uma pessoa que fugiu do país dela e ela não sabe falar nada de português, ela não sabe nada de direito, ela não sabe, ela veio totalmente crua. Então, nós tínhamos que ir para o Caritas, e aí dava aula de... Não é sexualidade. A gente ensinava a usar contraceptivo, fazia distribuição de camisinha, falava de DST. Só que era complicado porque tinham diversas nacionalidades, e dentre eles tinham os muçulmanos, né? Então, era um pouquinho delicado, tinha a dificuldade da língua, porque tinha gente que falava árabe, tinha gente que falava espanhol, tinha gente que falava sei lá qual idioma, e o pessoal que estudou comigo, a única que sabia falar inglês era a psicóloga, mas nem todo mundo sabia falar inglês também.
Então, a gente tinha que desenvolver cartilha em outras línguas. Tipo assim, eu vou dar palestra para a Aline, mas ela fala, sei lá, qual idioma, e aí nem por mímica eu entregava o papelzinho para ela, e ela tentava entender do jeito dela com o idioma que eu fiz com o Google Tradutor, sabe? Tinha também, como que é o nome? Tinha uma que ficava na Baixada do Glicério, que era só para... É uma ONG que ela reabilitava pessoas. Então, eram pessoas em situações de rua e que usavam drogas ilícitas. Então, você ficava lá 6 meses, você tinha o direito de trabalhar lá por 6 meses, para conseguir um dinheiro, para conseguir alugar uma coisa e refazer a sua vida. E lá tinha muito problema de droga injetável que eles compartilhavam e também muito sexo desprotegido, né, entre eles. E aí a gente também era ação em saúde. Então, pelo menos uma vez por mês tinha que ir lá, fazer uma fila bem grandona com eles, aí tinha teste para HIV, tinha avaliação nutricional, a gente também dava uma olhada na glicemia e na pressão arterial deles, tinha orientação, então a pessoa está com glicemia alterada e sobrepeso, aí então passava com a nutricionista para ter orientação, tinha de tudo nessa feira de saúde. Também a gente dava palestra, então, de DSTs, né, tinha um núcleo lá na nossa residência de DSTs, tinha a escola, então nós dávamos orientações em escola, tudo isso na Vergueiro. Tinha escola, então procurava a escola e a diretora falou assim, olha, as crianças aqui não escovam os dentes. Aí ia lá, os residentes ensinavam as crianças a escovar os dentes. Só que como é uma residência multiprofissional, não era o dentista, até ia um dentista, mas ia a nutricionista, e o farmacêutica, e o fisioterapeuta. Então, nós ensinávamos como que era a higienização bucal adequada. A diretora reclama que as crianças comem muito doce. Então, não dava para conversar com as crianças. O que fazia? A nutricionista ia na reunião de pais e orientava os pais a como escovar os dentes. O que eles deveriam comer e o que não deveriam comer. A gente já foi em escola com infestação de piolho, porque as crianças não tomavam banho. Então, a gente teve que ir na reunião de pais, contar para os pais qual era a importância de tomar banho, de lavar o cabelo, de levar a criança com o cabelo amarrado. Na Vergueiro e no Memorial era mais ou menos isso. No Memorial, menos do que isso até. O Memorial tinha só um grupo de idosos. E aí os idosos tinham que dar orientação de DST, porque aproveitavam que as idosas não menstruavam mais e não engravidavam mais, e aí eles faziam o que vocês já sabem. E no Memorial nós tínhamos aula com o professor Alexandre Padilha, ele foi ministro de saúde do Lula e secretário de saúde do Haddad. Então era um professor que manja muito de políticas públicas, então a gente aprendeu demais com o professor Padilha. O que tinha mais para fazer era na Vila Maria. Na Vila Maria é uma população mais idosa, então nós fazíamos visita domiciliar, peguei paciente com sonda, peguei paciente que não se alimentava por boca direito, porque a boca estava toda machucada, então eu ia lá, avaliava que a senhorinha não estava comendo direito, mas pedia para abrir a boca toda machucada, então eu chamava o dentista. Ferida que não cicatrizava, chamava o enfermeiro, então na Vila Maria dava para trabalhar melhor essas questões. Tinha um grupo para a memória dos idosos, então a gente tinha um grupo que eles ficavam brincando, eles adoravam, pareciam crianças, então a gente sempre levava uma brincadeira, uma vez por semana, eles ficavam brincando lá, e nós dávamos aula para o primeiro ano de medicina também a respeito de políticas públicas. Era bem cheio o dia, sabe? Então
Eu lembro que quando tinha aula do Padilha, a gente tinha dupla de residente que tinha que dar aula na igreja da Candelária. Nós dávamos também um curso para cuidador de idoso e cuidador de criança. Então, cada profissão dava uma parte do curso. Então, saía lá do Memorial, ia para Vila Maria, depois tinha gente ainda que tinha que voltar para Vergueiro, porque tinha residente que tinha que fazer orientação sobre DST nas turmas de odonto, na turma de engenharia. Então, a gente ficava o dia inteiro rodando São Paulo. Era bem dinâmico. Que legal, né, Bi? E o que você achou dessa questão multi? Você falou bastante, né, que cada um tinha ali uma formação diferente. Como que foi para você? É muito enriquecedor, é muito, porque assim, hoje no consultório, eu posso avaliar a boca do paciente. Claro, eu não sou nutricionista, mas eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso encaminhar. Então, eu vejo o paciente com a gengiva meio inchada, a gengiva retraída, eu já sei que é uma gengivite. E aí eu pergunto, faz quanto tempo que a senhora não vai ao dentista? Eu nem lembro qual foi a última vez. Então, eu encaminho, porque eu sei também que isso está diretamente ligado ao intestino do paciente. Então, o paciente tem que ter a saúde bucal em dia. Enfermagem, às vezes você pega um paciente bariatricado, ou então um paciente que emagreceu muito, tem aquela barriga de avental, fica assado. Então eu já sei, hoje eu sei, porque eu aprendi com a enfermagem, que não pode passar talco. Então são muitas coisas, foi muito enriquecedor para mim, sabe? Agora eu só vou lembrar de coisa superficial, mas eu aprendi demais e eu não fico dependente. Isso daqui eu não sei, você vai ter que passar com tal pessoa. Olha, isso daqui eu não sei. Agenda tal coisa, eu já consigo minimamente resolver o problema do paciente até que ele aguarde a vaga do dentista, até que ele aguarde a vaga no fisioterapeuta, sabe? Então eu acho que hoje eu sou uma profissional mais resolutiva. Mas completa também, né? Não fica só restrita à nutrição, isso é maravilhoso. Eu achei legal essa dinâmica, né, que você falou dos locais diferentes, trabalhando com públicos totalmente diferentes, e acho que isso traz uma riqueza, assim, de informações, de vivências que não tem preço, né, que nenhum outro lugar poderia oferecer. Eu lembro que eu atendi um pai que veio fugir de algum país da África, porque eu acho que ele roubou diamante, alguma coisa assim. Chegou aqui no Brasil, ele tinha 3 filhos, a mulher foi embora e ele estava passando fome com as crianças. E ele não sabia que ele tinha direito ao Bolsa Família. Então, o cara passando fome e as crianças super desnutridas. Quando chegou na nossa mão, a gente falou assim, mas por que o senhor não procura o Bolsa Família? O que é isso? Mas eu não sou brasileiro. Então, e eu também não sabia, foi logo quando eu entrei. E você aprende a ter mais empatia com seu paciente, porque eu atendi desde morador de rua até senhorinha que o filho é médico, que fez sei lá no que na vida, que também foi uma pessoa super importante na vida. Então eu tenho uma escuta mais ativa com o meu paciente, sabe? Eu sei entender melhor o paciente. Antes eu tinha muito, é desculpa do paciente. Você acha que ela realmente faz isso? Faz porcaria nenhuma. E com a residência, eu consegui entender que pode acontecer sim, porque eu vivia na minha bolha, e aí eu vi várias outras bolhas, né? Então eu expandi. Sim. Maravilhoso. Tem uma perguntinha, um comentário da Luísa, não sei se era isso que você ia falar. A Luísa... Era isso que eu ia falar. Ela falou logo no comecinho, muito legal, parabéns, que eu acho que foi aquele início da sua história, da prova, das trajetórias, processo seletivo. E ela perguntou se durante a residência você tinha provas, trabalho, como que era essa parte? Prova eu não tinha, na residência eu nunca tive prova. Eu não sei se é porque a minha não tinha ou se nenhuma tem. Mas eu tinha trabalho, sim. Eu acabei esqueci de falar, né?
tinham os projetos que já estavam em andamento, e eu, enquanto R1, a minha obrigação era procurar outros lugares para iniciar o meu projeto. Então, eu tinha X projetos para colocar em prática. Hoje, eu acho que vocês têm acho que é no ambulatório, no estágio de ambulatório vocês vão para a cozinha, não vão? Tem. Foi um projeto meu, que começou era a Cozinha do Imigrante, tem vídeo no YouTube, se vocês quiserem ver, tem a edição 1 e a edição 2. Foi um projeto que eu comecei com uma enfermeira que também era R1, que eram de refugiados também, e as mulheres, elas sentiam muita falta de cozinhar. E aí vieram falar comigo, eu falei, por que a gente não traz para o ambulatório, para a cozinha da faculdade, né? E aí fui atrás, deu super certo, e teve a primeira edição, a segunda edição, e depois a graduação acabou incorporando para vocês. Então, parece bobo, né? Tá com saudade de cozinhar, beleza, vou levar para o ambulatório da faculdade, para a cozinha da faculdade, e elas cozinham, mas não é só isso, né? Então, elas tiveram contato com a cultura delas. Nós pedimos um prato típico que elas queriam cozinhar, fomos atrás dos ingredientes, e elas ensinaram a gente a cozinhar, e assim, eles ficaram tão felizes, vocês vão ver no vídeo do YouTube. A gente que chorou, porque lembra da sua cidade, né? Você saiu meio que fugido, você saiu refugiado, com uma mão na frente e outra atrás, e precisa morar de favor em algum lugar que você vai comer a comida que tem. E arroz e feijão eles não comiam lá. Até me perdi do que eu estava falando. Das provas. Do projeto. Tinha esses projetos. A gente tinha que estruturar um projeto nosso e levar até o final da residência, né? Então, esse era um dos trabalhos. E um outro eu não lembro o nome da matéria, mas o professor é como se fosse uma metodologia. Então, o professor, ele determinava quais residentes iam apresentar naquele dia, e você tinha que dar uma aula. Você escolhia o seu tema, chegava lá na frente e dava aula para todos os outros residentes. Esse era o outro trabalho que a gente tinha e que valia a nota. De resto, eu não tive prova e não tive outro tipo de avaliação assim diretamente. Tá. Eu tenho um TCC, né? Tipo isso. Tá. Pode falar, Kátia. Não, imagina. Eu tenho uma dúvida só em relação a essa área de escolha. Como que era na época que você procurou as vagas em relação à diversidade de áreas de atuação, e por que a escolha da saúde pública? A escolha foi pelo número de vagas primeiramente, né? Vagas, e depois eu fui pela Uninove porque insistiram para mim. Mas assim, na graduação, até estava falando na live, eu não sei se eu caí na hora, eu quase reprovei 3 vezes saúde pública, porque eu odiava. Eu fiz uma outra faculdade antes da Uninove, quase reprovei lá. Quando eu mudei para a Uninove, eu precisei refazer porque a grade não bateu. Lá eram menos horas, na Uninove era mais. Tive no primeiro semestre e no 6º. Gente, que saco, eu odiava. E aí eu passei assim por décimos. E aí eu fui fazer meu TCC. E na minha época, os alunos iam atrás dos professores para fazer o TCC. Inclusive, a professora Aline me recusou. Pedi para ela ser minha orientadora. Você jura? Eu não lembro disso. Falou assim, ai, que fofa, você é muito linda, mas obrigada. Eu não lembro disso, sabia? Eu tinha tanto aluno. Eu reclamava nessa época que eu tinha muito aluno. Agora eu tenho muito mais. Devia ser essa situação, estava cheio de alunos. Mas vocês viviam cheio mesmo. E aí, eu queria muito fazer aleitamento, né? Aleitamento materno. E aí, quando você chegava no professor, o senhor pode ser meu orientador? Se for aleitamento materno, eu não quero. Coisa menos isso. E aí, eu falei, o que eu vou fazer? Aí, toda semana eu mudava de ideia. Eu começava a fazer aí eu não gostava, começava do zero de novo. E aí um dia, eu não sei como, eu fui ler um artigo e eu gostei muito desse artigo e fui ler as referências dele. E me deparei com um artigo que era
Peraí que eu vou lembrar o nome. Era Segurança Alimentar em Programas de Transferência de Renda com Condicionalidades. Traduzindo, programas de transferência de renda são programas que dão dinheiro para a pessoa, tipo Fome Zero, Bolsa Família. As condicionalidades é assim, não é tipo, eu quero Bolsa Família, vou receber. Você precisa de algumas condições para receber o Bolsa Família. E esse artigo, ele falava se o Bolsa Família, Fome Zero e outros programas do gênero, se eles asseguravam a segurança alimentar. E aí eu falei, eu vou fazer porque eu vou desmascarar o Bolsa Família. Eu sei que o Bolsa Família não vale e eu vou acabar com a raça do Lula, aquelas. Aí fui fazer meu TCC, gente, quebrei a minha cara lindamente. Hoje eu sou uma das pessoas que mais defendem o Bolsa Família. E aí foi quando eu comecei a gostar de saúde pública. Eu vi que realmente era necessário, não era coisa de petista, sabe? Eu era super preconceituosa, gente, antes da minha residência. Eu era uma pessoa horrível. E aí fiz meu TCC, gostei muito do tema, e depois fui estudar para residência, e hoje eu amo saúde pública. Não era uma coisa que, tipo assim, meu sonho é trabalhar com saúde pública. Eu não gostava. Foi estudando que eu acabei entendendo, porque eu ia muito pelo senso comum, né? A gente ouve aí que, Bolsa Família não sei o quê, isso é coisa de direitos humanos, mas vai estudar, não faça igual eu, não caia no senso comum. Vai estudar que você vai entender que nada é por acaso. E aí eu acabei me apaixonando e eu não me arrependo nem um segundo da escolha que eu fiz. Eu acho que se não fosse a residência, eu não seria o ser humano que eu sou hoje, sabe? Eu evoluí demais, eu entendo muito melhor as pessoas, eu sou a favor de direitos, enfim, eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E foi meio por acaso a saúde pública na minha vida. Geralmente os alunos fogem da saúde pública. Ai, gente, é linda a saúde pública. Maravilhoso. É lindo. E fala um pouquinho, Bianca, da sua expectativa, né, antes de se tornar residente, de como era a residência e, assim, a sua expectativa, o quanto ela foi superada, né? Pelo que você já contou um pouquinho, eu acho que superou. Olha, a residência para mim era muito abstrato, eu não tinha expectativa. A minha expectativa, sinceramente, é que fosse Grey's Anatomy. Eu ia colocar o meu jaleco, ia ter a Miranda que ia mandar em mim, entendeu? E não foi o que aconteceu. Então, as minhas expectativas não foram superadas porque eu superestimei, né? Era muito abstrato para mim. Mas foi muito enriquecedor. Demais. Acho que Grey's Anatomy parece um pouco mais se for no hospital, né, Kai? Aí fica bem mais evidente essa questão da atuação no hospital mesmo. Acho que lembra em partes, assim, mas acho que Grey's Anatomy vai não chega. Não, mas eu digo assim, a rotina é mais parecida com o hospital, né? E acho que dependendo da residência também, né? Talvez a de urgência, emergência. Mas eu acho que para nutricionista, acho que não... Mesmo que Grey's Anatomy vai bem para medicina mesmo. Que legal. Trabalha, viu, gente? Trabalha tanto quanto. E agora? E os seus projetos, Bi? O que você está fazendo agora? Está atendendo? Eu gostaria muito de trabalhar em OBS. Meu sonho é ir para OBS, mas é muito difícil, gente. Infelizmente, vocês viram que no começo eu falei, né, que eu queria fazer residência para me qualificar, mesmo assim é difícil. E hoje eu entendi que enquanto não aparece essa vaga, eu faço a minha. Então eu atuo em consultório particular porque eu amo atender. Na residência, eu esqueci de falar, mas eu atendia em ambulatório, eu fiz estágio em UBS, então eu atendia bastante. E eu amo atenção básica, eu amo atender. Eu não atendo
casos específicos, tipo diabetes, hipertensão, eu sou bem atenção básica mesmo, sabe? Aquele paciente que ele ainda não apresentou alguma doença, mas que eu consigo trabalhar ali na base para que ele não desenvolva a doença. Então, a atenção básica está na minha veia, quer queira, quer não. Então, eu faço a minha atenção básica. Maravilhoso. Eu queria puxar um gancho do que você falou, né? Que, nossa, residente trabalha muito. Sim. Da questão da carga horária, como foi isso para você? Porque você falou que já trabalhava 10 horas antes, né? Mas aí já tinham 2 horas adicionais. Como ficava essa rotina? Então, lá... Eu não sei hoje, tá? Mas na minha época não tinha muito, olha, hoje você vai fazer 12 horas, amanhã você vai fazer tantas horas. Porque se tivesse trabalho de sábado e domingo, nós fazíamos. Então, você meio que ia compensando, sabe? Na segunda eu faço tantas horas, na terça eu faço tantas, aí no sábado eu vou trabalhar em tal lugar. E a gente tinha deslocamentos muito grandes, né? Então, às vezes a gente ia para Caieiras, saía da Vila Maria para ir para o extremo leste, então tinha até a questão do deslocamento, sabe? Mas é basicamente isso. Se desse, era de domingo a domingo. Era flexível. Era um pouco mais flexível em questão de carga horária diária, né? Pelo desenho no curso, mas você também tinha que ser flexível com a demanda da unidade. Por exemplo, eu tive semestre que eu tinha aula das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Era de quinta-feira, aí eu estudava manhã, tarde e noite. Puxado. Aí na sexta-feira já fazia um horário menor, porque eu já tinha 12 horas, né? Sim. Puxado, né? Mas vale a pena, né? Demais, gente. Aprende bastante. A experiência, né, que todo mundo cobra, você tem. Na hora certa vai aparecer o que você quer. Com certeza, vai sim. A pandemia atrapalhou um pouco os planos, né? E a UBS, ela tá com uma demanda muito reprimida. Eles atendem o que é estritamente necessário. Então, mas é isso. Certo. Não sei se as meninas têm alguma perguntinha. Lu, Amanda, para você. Oi. Boa tarde. Apareceu. Amanda é nossa aluna da mentoria. Amanda. Tudo bem? Tudo bem. Não, as perguntas que eu tinha, vocês foram fazendo, fui ouvindo aqui bem atenta. Amanda é ex-aluna da Uninove também. E você vai prestar o quê? O que você quer? Hospital? Então, esse está sendo o nosso ponto, né, meninas? Que eu ainda não consegui decidir para onde eu vou, mas eu sei que saúde pública não é algo que eu pensei. Né? Eu quero mesmo ir para hospital. E é isso que eu quero. Você gostou do seu estágio em hospital? Nossa, eu adorei, amei muito. Onde você fez? Hospital São Mateus. É perfil, né? Não tem jeito. Acho que tem muito a ver com perfil também. Eu comecei a faculdade jurando que eu ia trabalhar em hospital. E aí o meu estágio em hospital acabou com os meus sonhos. Hoje eu sei que eu não sirvo, sabe? Onde você fez, Bia, na época? Eu fiz era um hospital da Intermédica, ficava na Paulista. Hoje não existe mais. Mas acho que é isso que a Aline falou da afinidade, porque eu lembro que eu amei meu estágio de nutrição hospitalar, foi no hospital infantil. Falei, nossa, você é a nutri da pediatria, né? Mas aí depois... Nossa, eu nem te imagino nisso. Não, todos os estágios da graduação foram voltados para o criança. Nossa, gente, Deus me mandou, eu estou na área já. Só que aí depois, quando eu fui para o mercado, apareceram outras oportunidades, que nem sempre é que a gente almeja de início, e aí eu conheci ambulatório. Mas hoje eu trabalho num hospital, mas dentro do ambulatório. Vai lá.
pouquinho diferente. Eu também, na época da graduação, fiquei apaixonada pela internação, mas fui desencantando. Hoje em dia, assim, ir para a internação eu já tenho outra visão, porque eu me apaixonei tanto pelo ambulatório que eu não me vejo trabalhando na área de internação. Por isso que é tão legal experimentar, né? O bom do estágio é isso, você realmente vê se é o que você quer, se é o que você gosta. E é perfil mesmo, não tem jeito. Tem aluno que tem o perfil da atenção primária, né? E tem aqueles que não levam muito jeito, né? Talvez a internação seja um pouco melhor. E que bom, né? Que tem profissionais para todas as áreas e que gostam. Sim. A demanda da população é muito grande, né? Sim. Infelizmente nem todos têm acesso a uma atenção nutricional, mas é legal que tem essa diversidade. E é legal conhecer sua história, Bia, foi muito legal. Nossa, foi maravilhoso. Foi muito inspiradora para mim também. Nossa, viajada, mas eu acho que deu para pegar assim, a essência do que eu queria dizer. Não, foi maravilhoso. Foi ela falando, nossa, eu ia ouvindo os áudios, eu falei, gente, por que eu não faço isso também, né? Porque, assim, eu fico bastante em casa, eu tenho tempo para estudar. Só que sempre surge algum imprevisto. Leva a mãe no médico, faz isso. Nossa, o fone. Nem tinha pensado. Melhor amigo. E quando, pelo amor de Deus, não fica relendo a sua prova, viu? Eu tenho esse problema. Isso eu não faço. Eu lembro que eu contei pra ali. Então, respondeu, tem certeza? Acabou. A chance de errar é muito grande fazendo isso. Eu não faço também. Acabou a prova, eu não mexo mais. E acho legal também o que você trouxe, Bia, da questão de que na prova a gente não precisa saber só o teórico também, né? Para participar do processo seletivo, você tem que ter confiança, você tem que ter raciocínio rápido, você tem que ter uma visão ampla do que está acontecendo e falar como é que eu vou agir aqui agora. Porque às vezes a gente fica muito preso na teoria e esquece que vai ter essa segunda etapa que requer outras qualidades, né? Foi o que aconteceu com as meninas da USP e da São Camilo. Eu acho que elas eram tão quietinhas que elas não, tipo assim, acho que elas não quiseram bater de frente, não pensaram que tinham que se sobressair e acabaram sendo prejudicadas. Eu tenho muitos colegas que só tiravam 10 em prova na graduação e que depois não se qualificou para o mercado de trabalho. E tem gente que tem lábia e vai para frente, então você tem que ter confiança, você tem que ter jogo de cintura, não tem jeito. Essa foi a dica de ouro de hoje que você deu. Foi mesmo. Essa foi de ouro mesmo. Várias dicas. Tem que ser proativo, né, Bia? Não tem jeito. Hoje em dia o mercado quer esse profissional que tá pronto para tudo. Né? Não é só o conhecimento, né? Às vezes fica tão ali, tem que saber, mas não sabe se relacionar com os outros. Exatamente. Assim, Amanda, você vai para o hospital, você não vai ver exatamente o que você aprendeu na faculdade, você vai ter que se virar. Exatamente. O paciente precisa disso, o hospital não tem isso. O que você pode fazer? Então, você tem que ter esse, né, raciocínio rápido. Tudo bem, não tem isso, então eu vou usar aquilo. Vai ter colega que não vai querer trabalhar em equipe. E aí, o que você pode fazer? Então, tem que pensar em tudo. Não é só o beabá, não é só o nutricionês, né? Exatamente. Exatamente. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma perguntinha. Amanda, tem? Não. Não, também não. Acho que foi ótima a conversa. Obrigada, viu, Foi maravilhoso. A gente ficou muito feliz que você aceitou. Verdade.